vídeo de hoje eu vou estar respondendo um inscrito. Ele me perguntou, Anton, como é que faz para equalizar um microfone condensador? É um vídeo que eu já queria fazer aqui no canal há um tempo, então só trouxe para frente da lista. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam desse vídeo hoje é o seguinte: eu vou estar dando as dicas de o que você deve fazer em geral. Obviamente, quando você estiver mixando e equalizando os seus vocais gravados no microfone condensador, você tem que usar o ouvido, você tem que ter uma clara visão do que você quer. Eu vou estar dando a base, o princípio do que você precisa fazer para chegar nesse resultado. Porém, obviamente, os resultados vão variar, então você tem que pegar o que eu vou ensinar para vocês e aplicar no som de vocês, só que mexe um pouco para baixo ou para cima nas frequências. E, gente, faça isso com os ouvidos, não olhe para a tela, só pensa no que você quer de resultado e faça. Então vamos lá, sem perder mais tempo, alguns passos como é que a gente consegue equalizar usando o FL Studio, no caso aqui, o microfone condensador. Bora lá. Primeiramente, eu ia gravar esse vídeo usando minha própria voz, só que, cara, acabou que eu tô com a voz muito ruim e eu não consegui gravar com outro microfone que tá ali atrás, que tá dando problema aqui. Então eu usei o Splice, eu achei um vocal bem raw, né, bem dry. E esse vocal aqui que eu vou estar usando hoje aqui no vídeo, então deixa eu só acertar o BPM aqui do FL Studio. Vou trazer o vocal aqui pra dentro. Assim, eu escutei, ele tá bem sujo, então é bom que a gente vai ter coisa pra trabalhar com. Tá, beleza, agora que o vocal tá aqui, vou querer fazer o seguinte, eu vou conectar ele aqui no meu mixer, né, então agora a gente já começa tendo uma base da onde trabalhar. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está fazendo uma equalização de um vocal é o seguinte, quais são os objetivos, o que a gente quer que a gente faça desse vocal, principalmente quando a gente está falando de um microfone condensador. A primeira coisa que eu já vou recomendar vocês entrando fazendo é o seguinte, não precisa ser um slope, né, ou seja, tipo um slope muito grande, não precisa ser um slope também muito devagar, alguma coisa assim, mais assim, menos 24 decibéis por octave, e a gente vai cortar na frequência do 60, 60 cravado. E por que eu vou falar isso de 60 cravado? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que está acontecendo com o sinal. Quando a gente está gravando de um microfone condensador, acaba que se a gente ficar muito perto do vocal, se a gente ficar muito perto do microfone, a gente acaba introduzindo muitas frequências baixas da nossa voz naturalmente. Obviamente, isso vai diferenciar um pouco entre vocais femininos e vocais masculinos, porém a ideia é que a gente faça um corte em 60. Quando a gente está mixando, a gente já também não quer a vocal ali embaixo atrapalhando o kick, o bass e outros elementos graves da nossa música, então a gente já faz um corte em 60. Outra coisa também que a gente busca eliminar quando a gente faz um corte de 60 é o chiado natural chamado ground noise. Ground noise é um barulho estático dentro do equipamento. Alguns equipamentos têm, outros não têm. Dependendo, se você estiver passando seu microfone condensador por dentro de um pré-amplificador e o pré-amplificador estiver ligado numa placa de áudio e sua rede elétrica não for 100%, você pode ter um ground noise. Alguns equipamentos tentam ter um ground noise de menos 110 decibéis, mas tipo, pode estar lá e pode interferir. Não é porque a gente não escuta que não esteja lá. Então, por isso que eu já vou querer fazer logo esse corte aqui de 60. Então, essa é a primeira coisa que eu vou querer fazer é o seguinte. Outra coisa também, o segundo passo, eu vou estar querendo reduzir o efeito lama dentro de um vocal. E isso é uma parte muito importante. Então é nessa região aqui, entre 200 e 500, que a gente acaba ficando com um pouquinho de lama do vocal. O que acontece é o seguinte, esse efeito, ele existe porque muitas pessoas gravam seus vocais em microfones em estúdios pequenos. Quanto menor o estúdio, mais amplificado são essas frequências, entre aspas. Então, tipo assim, dá uma cortada aqui, não precisa ser um corte muito brusco, mas com um fator de qualidade um pouquinho maior, né? Então, por exemplo, com kill menor, com kill menor, já fazer só uma reduzida aqui. Então, vou primeiramente já escutar o que a gente está trabalhando com. All we have is one night for us, and all I Vou fazer o seguinte, só para vocês poderem ver uma coisa aqui. Se eu vier aqui no meu span, tá? Que é o analisador de espectro. Aí eu viesse aqui no meu... para mexer aqui no quanto que ele realmente está vendo, né? E você tá vendo que tem o range low, que pode ser até menos 78 decibéis? Então, deixa eu trazer isso aqui até lá embaixo, assim, tipo 132, pra gente realmente ver o ground noise que eu falei. Então, quando eu clicar play aqui, all we have is one night. você vê que tem, assim, tipo, sem brincadeira, menos 102 decibéis aqui
tem um pouquinho de frequência aqui exatamente no 60, onde eu falei. Então a gente tá querendo evitar exatamente isso. Então é fazer um corte mesmo. All we have is Até o ground noise. one night for us. E aqui no caso, eu no 102 agora, aqui no 60 a gente já não tem mais nada. Já resolveu. Aqui já é completamente inaudível pra gente. E raramente o que tem aqui embaixo vai afetar a performance de uma música passando pelo monitor. Mas é aquela coisa, né? Que não é porque não está lá, que a gente não escuta, que não esteja presente. Então, assim, só para realmente mostrar o quanto lá embaixo a gente tem que mexer de vez em quando. Então, por isso que eu tô fazendo esse corte aqui em... All we have is one night for us and Tá, beleza. Agora eu vou querer reduzir um pouquinho o muddiness. Nesse caso, esse vocal, dá pra perceber que ele foi gravado, tipo, provavelmente no vocal booth, porque aqui nessa região de 250 a 500, a gente tem bastante muddiness, dá pra escutar, ó. Vou limpar aqui, ó. all we have is one night for us and all I want to feel is your touch and your love. Então, beleza, isso aqui é uma coisa muito importante da gente fazer. A coisa que eu quero falar é o seguinte: se você gravar o seu vocal numa sala maior, ou seja, não tô falando num hall, mas tipo assim, talvez na sala da sua casa, você não precisa fazer esse corte específico aqui, porque você não vai ter tantas frequências agitando, né, entre o 250 e o 500, então você pode dar uma relaxada em relação a isso. Uma coisa que a gente precisa fazer, nesse caso aqui, eu vou falar o que a gente precisa fazer de vez em quando, mas nesse caso aqui eu vou cortar. O que acontece é o seguinte: quando a gente está trabalhando com vocais, principalmente o microfone condensador, obviamente ele tem um bom range, né, dependendo do tipo de marca. Você tem que olhar especificamente o gráfico de equalização do seu microfone natural. Existe um gráfico disso, provavelmente veio com o manual do seu microfone, ou você pode pesquisar na internet. E você precisa entender o que ele corta no final. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente sente que o vocal ele perde um pouco do brilho, ele perde um pouco da sua presença, do seu air, que a gente chama. É só um nome para frequências mais altas que a gente usa bonitinho. Importante é que de vez em quando a gente precisa cortar isso se a gente sentir que está muito forte, porém a gente de vez em quando precisa dar um boostzinho para resolver isso. Então vamos ver qual é o caso desse vocal aqui, se eu vou precisar fazer um corte ou se eu precisar fazer um boost. All we have is one night for us and O que tá me incomodando aqui, nesse vocal especificamente, é que tem um chiado que tá aqui em menos 70. Aqui, ó. Aqui, ó. all we Menos 12, quer dizer. have is one night for us and all I E tipo, por que eu tô fazendo um corte em 21 mil, que é quase o limite da audição do ser humano? Então aqui a gente já não sabe. Então a gente já pode cortar isso aqui. Se a gente sentir que tem um assovio aqui em cima, a gente pode cortar. all we E eu posso dar um pouquinho mais de brilho aqui agora. all we have is one night for us. Obviamente eu vou dar uma mais exagerada aqui para mostrar exatamente o que está acontecendo. Uma das dicas muito boas de equalização é, se você não está escutando o que está acontecendo, faz um boost no máximo, você realmente vai perceber o que está acontecendo e traz de volta para baixo. All we have is one night for us and all I want to feel is your touch and your love around. Beleza, para essa aqui tá legal. E uma relação que a gente tem que fazer também, vocais em geral, é um pouco de uma limpeza. Principalmente no microfone condensador, ele pode... Porque ele é muito sensível, o diafragma dele é realmente muito sensível. Se eu tirasse esse pop filter daqui e começasse a respirar do jeito que eu respiro, vocês iam sair desse vídeo, porque é chato. Nem as pessoas que conversam comigo gostam do jeito que eu respiro. Brincadeira, tá, gente? Mas sério, ele é muito sensível. O diafragma é muito sensível, ele capta muito som. De vez em quando ele pode captar ressonâncias que a gente não quer no vocal. Então a gente precisa dar uma limpada. Eu tô escutando uma ressonância daqui que já tá me incomodando nessa região, ó. All we have is Quando a gente está fazendo esse tipo de corte de ressonância, a gente precisa trabalhar com um fator de precisão, o Q, o Quality Factor,
bem alto para que ele afete o mínimo possível. Então agora que eu já achei o meu sweep aqui nessa região, eu só vou trazer o gain dele para baixo. Não vou trazer, negativar tanto assim, porque a gente acaba perdendo muito nessa região aqui, ó. É só um pouquinho. One night for us, and all I want to feel is your touch and your. E a última coisa que a gente pode querer fazer é dar só um pouquinho de boost em presença, se você achar necessário. Esse é o ponto. Tudo que eu mostrei aqui é se você achar que é necessário no seu vocal, sabe? Porque não adianta você sair equalizando, ou sair botando compressores, e delays, e reverbs e tudo mais, se você não sabe o que você está fazendo. Você tem que trabalhar aos poucos. Você realmente tem que pensar de uma forma crítica, tipo, eu preciso disso, sabe? Aqui nesse caso, eu não sei se eu precisaria individualmente. E aí que tá o problema desse tutorial em relação a esse vocal aqui. Porque eu tô trabalhando com o vocal individualmente, eu não sei como é que ele estaria sentando teoricamente com outros elementos da música. Se os outros elementos que ocupam o mesmo espaço de frequência estariam interagindo com ele ou não. E esse que é o problema aqui nesse tutorial. Se você sentir que você acha que precisa de mais espaço, dar um pouquinho mais de presença, eu recomendo um boost nessa região. Entre 1000 e 2000 é uma região que se você fizer um boostzinho assim, não precisa ser com um fator de qualidade muito alto, mas tipo assim, um kill mais ou menos, né? Assim, tipo, não fala que é muito baixo, mas tipo, talvez 0,7 já seja um bom lugar. E só tipo um decibelzinho a mais aqui, já traz mais presença pro vocal. E por que isso é importante? Se, no contexto da mixagem, você achar que o vocal perdeu presença ou ficou atrás de um elemento, você pode dar um boost aqui, ou você pode ir no outro elemento e abaixar a equalização. Às vezes a gente não consegue identificar exatamente o que está acontecendo, então é só melhor a gente dar um boost nisso aqui e fazer um corte geral nos outros elementos para que a gente consiga equalizar melhor o microfone dinâmico. Não, desculpa, o condensador. All we have is one night for us, and all I want to feel is your touch and your love around. Tá, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o B, a diferença. All we have is one night for us, and all I want to feel is your touch and your love around. Dá pra perceber que tá mais limpo, dá pra perceber que tá mais concentrado e mais arrumado. Então, essa é uma das formas de você equalizar um vocal, principalmente gravado num microfone condensador. Uma coisa que eu quero falar aqui de novo pra vocês, gente, pega o que vocês aprenderam aqui nesse vídeo e aplique no vocal de vocês. Não precisa ser exatamente nas frequências, você tem que ser crítico na hora de você equalizar. O que eu vou cortar, o que eu vou adicionar? Regra número 1. Cortar primeiro, boost depois. Você está sempre querendo fazer equalização subtrativa antes de fazer uma equalização aditiva. E se você quiser adicionar caráter, ou talvez um pouco de distorção, um pouco de coloração, eu recomendo utilizar plugins de equalização para fazer isso aqui, que sejam modelados de unidades físicas de hardware. Por quê? Porque esses equalizadores, eles acabam trazendo um pouco de coloração, sabe? Então acaba adicionando até um pouco de harmônico no sinal e dá uma sensação muito boa pro vocal, dá um pouco mais de calor, daquela firmeza que você quer no vocal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Gente, valeu e até a próxima. E se vocês tiverem alguma dúvida aqui, cara, não tenha medo de perguntar. Eu leio os comentários das pessoas aqui no canal. Tipo, eu tento ler na real, porque é bastante, mas eu leio quando aparece. Eu dou meu jeito de gravar. Tudo por vocês, gente. Gente, valeu e até a próxima.